Aleluia. Vamos para a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. E glória a Deus, porque a palavra de Deus é algo tremendo, porque senão João não teria começado, né? Começado o evangelho de João, quando ele diz assim: o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Coisa tremenda. Diz assim a palavra que está em Eclesiastes, no seu capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos, ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Até aqui. Pai querido e amado, lemos a Tua palavra, e eu peço mais uma vez, pela Tua misericórdia, usa minha vida em Tuas mãos como vaso, ao ponto de transbordar para abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã, como canal de bênção, para que a palavra venha do Teu coração direto para o nosso, nesta noite. É minha oração e súplica, no nome de Jesus. Amém e amém. Sente um pouquinho. Vamos compartilhar da palavra do Senhor. Amados, toda vez que eu leio essa passagem, e vou falar uma coisa para vocês, irmãos, aqueles que já têm aí um tempinho de caminhada cristã, eu já fiz muito isso, né? Já li muitos livros, já ouvi muitos pregadores, mas tem hora que a gente tem que parar de ler livros, irmãos, parar até de ouvir pregadores e ler a Bíblia novamente. Ler a Bíblia seca, sem nenhum comentário, sem nenhum achismo do autor, que nos ajuda tanto às vezes, em muitos momentos. Mas ler a Bíblia, irmãos, que esses dias eu peguei uns trechos da palavra de Deus e li, coisa que eu já li muitas vezes, e eu comecei a ler e falei: mas como que eu nunca vi isso? É por isso que a palavra diz que ela é viva e eficaz, ao ponto, né, como a espada de 2 gumes, ao ponto de dividir a alma do espírito, né? E ela é isso mesmo, ela é viva, irmãos, é algo que nos encanta. Mas toda vez que eu leio essa passagem, dizendo assim: lança o teu pão sobre as águas, né? Eu me lembro que quando a Karine era pequena, e nós pegávamos ela, nós fizemos isso com o Caio também, e nós íamos aqui na prefeitura, no lago, e a gente pegava um saco de pão, que ficava em casa lá, ia ficando endurecendo, e a gente falava assim: vamos passear hoje. Eu passei bem de pobre mesmo, né? A situação estava difícil, né? Então vamos passear. Onde nós vamos? Vamos no passo, jogar pão para os peixes, não é? Karine, você lembra disso? Filha, onde você está? Você lembra, filha? Ai, que bonitinho. Mas a gente jogava pão para aqueles peixes mortos de fome, e dava uma briga desgraçada, porque vinha o pato, o marreco, o ganso, aquela briga, e não dava 2 minutos, a gente levava um sacão de pão, e a gente voltava sem nada, e o pão também já tinha ido embora. Quer dizer, quando eu leio essa passagem, a gente sabe que Deus está falando, né, através do escritor ao livro de Eclesiastes, né, o escritor do livro de Eclesiastes, ele está dizendo assim que aquele que crê, ele vive o sobrenatural de Deus.
A gente lança o pão sobre as águas, irmãos. E quando ele está dizendo lança o pão, é algo que muitas vezes nos é necessário. Tem hora, irmãos, que a gente precisa aprender que mesmo que eu tenha necessidade de alguma coisa, eu tenho que lançar isso. E às vezes lançar até mesmo em pessoas, né? Investir em pessoas. Nós não podemos simplesmente reter aquilo que é pão, porque pão é uma necessidade que nós temos. E se você só pode viver o sobrenatural de Deus na sua vida quando você confia ao ponto de entregar e lançar fora, investir em outra pessoa, por exemplo, investir no campo missionário, por exemplo, lançar esse pão e saber que um dia ele vai retornar. Quanto? Não sei, não é? Quando ele vai retornar? Também não sei. Em que quantidade? Também não sei. Mas assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Amados, nós precisamos entender que a igreja, ela tem que entrar no sobrenatural de Deus. Você, igreja amada, noiva do Senhor, não pode viver somente nas circunstâncias da face dessa terra. Lança o teu pão, lança aquilo que muitas vezes você tem como muito necessário, porque Deus vai fazer você encontrá-los depois de 7 dias, depois de 8 dias. Passou, você falou assim, nunca mais vai voltar. E eu quero dizer para você que aquele que planta pode ter certeza que vai voltar um dia para a tua vida. Sábado, agora nós fomos numa reunião, num café de pastores aqui em Arthur Nogueira. Tem um moço que a gente conheceu lá no sul, quando a gente foi no retiro de pastores. E aquele moço estava dizendo assim, ô pastor, ele veio, me abraçou, me beijou. Eu vi ele uma vez, ele me abraçou e me beijou e disse assim, pastor, eu sou assim mesmo, eu chego, eu conheço, eu abraço e eu beijo. E eu faço isso com todo mundo lá na igreja, na minha igreja. Falei, que legal, você está certo, é assim que tem que fazer. Mas sabe, pastor, que agora tinha pessoas que não me beijavam, mas porque eu ia lá e beijava eles, agora às vezes eu sento lá e eles vêm me beijar. Falei, viu, está tudo em conformidade. É isso que tem que acontecer mesmo, porque você plantou isso nas pessoas. Então você está colhendo exatamente aquilo que você plantou, irmãos. Tem pessoas que vêm para a igreja e não querem ser curadas, irmãos. Acredite se você quiser. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você está aqui nessa igreja para ser curado. Não fica olhando para a minha barriga não, irmãos. Eu sou um cara saradão. Eu sou um cara sarado, irmãos. Eu não me importo o que as pessoas pensam de mim. E também não fico preocupado se um dia eu vou poder, ai meu Deus, será que um dia eu vou colher as coisas boas que eu tenho feito? Eu não estou nem aí, irmãos. Eu vim aqui para fazer diferença. E eu quero dizer para você que você só vai fazer diferença quando você estiver querendo entrar nessa igreja e ser curado de uma vez por todas. Se você é um cara frio, irmãos, você vai ter que desejar ser um cara amável, ser um cara gentil, um cara deixar de ser orgulhoso, irmãos. Não, se ele não me cumprimentar, eu também não me cumprimento, não cumprimento ele. Irmãos, você está aqui para ser curado, irmãos. Você está aqui para ser uma pessoa de relacionamento. Pare com isso. Me lembro eu quando adolescente na igreja tinha uma irmã, eu conheço ela até hoje. Ela era diaconisa, mas ela tinha uma cara de brava, irmãos. E a gente convivia com ela, ela falava assim, se quiser gostar de mim, é assim mesmo. Se quiser, parece que tem crente que vem para a igreja que chupou limão. Irmãos, igreja não é isso. Aqui, pastor, então aqui todo mundo é bom. Não, irmãos. Aqui todo mundo precisa entender que vem para a igreja para ser curado todos os dias. Nós caminhamos para a estatura de varão perfeito. Mas se você não crê que o sobrenatural de Deus, ele pode ocorrer na sua vida, então que diferença eu tenho do mundo, irmãos? Que diferença eu tenho do mundo quando eu não tenho uma fé que olhar para as coisas e não acreditar
que eu vou lançar o meu pão, nem que tenha peixe, pato, marreco, né? Ganso, comendo o pão que eu joguei fora, que eu joguei lá na água, e aquilo nunca mais vai voltar. Não, a minha fé é do sobrenatural. Um dia eu vou achar tudo aqueles pão que eu joguei lá na prefeitura. Não é? Loucura? É. Mas, irmãos, que graça tem viver a mesma coisa? Hein? Já parou para pensar, irmãos? Não tem graça. Todo dia é a mesma coisa. É por isso que eu venho para o culto, irmãos. Vocês já perceberam isso comigo, né? Eu nunca sei como que vai ser o culto. Eu não estou nem aí. Eu nunca sei como eu vou pregar, irmãos. Tem dia que eu estou meio engraçadão, né? E tem dia que eu estou meio bravão. Eu não sei, eu não faço teatro, irmãos. Eu sou o que sou. Desse jeitinho aqui. Quiser gostar, gosta. Se não gostar, eu sou meio amo, eu deixo mesmo, irmãos. Fazer o quê? Mas eu sei aonde eu estou querendo chegar. Porque eu sei de onde eu vim, irmãos. E se eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. E a minha origem é de Deus. Eu caminho para Deus. Mas Ele disse que eu tinha que caminhar para varão, a estatura de varão perfeito. Então na minha vida eu tenho que ir melhorando aspectos da minha vida. Mas tem coisas, irmãos, que você não... Presta atenção, irmãos. Tem coisas na sua vida que você não vai conseguir se você não crê que o sobrenatural age na tua vida. Tem gente que é chato, irmãos. Isso não quer melhorar. É ou não é? Tem gente que não é chato por natureza. Já nasceu chato. É, irmão, tem. Mas se você está aqui, irmãos, você é um chato. O bom quando a gente sabe que a gente é chato, né, irmãos? Eu gosto de conversar quando o cara fala assim: pastor, eu sou um cara chato. Você nunca fala, né? Porque a gente é pastor, você não pode falar todas as verdades, né? E você, no fundo, o cara é chato mesmo. O cara é chato. Mas a gente dá aquele choro. Não, irmão, não é assim. Né? Precisa melhorar em alguma área. E nós precisamos, irmãos. Por que você acha que a nossa igreja é uma igreja de relacionamento, irmãos? Por que você acha? Porque o relacionamento é que nos cura, irmãos. Quem é casado aqui sabe disso. O primeiro tratamento do cara é no orgulho quando ele casa, irmãos. É no orgulho. Porque você vivia sozinho. E você apertava a sua pasta onde se queria, no meio, na fim, no coiso. Mas depois a sua mulher falou: cabeçudo, para de apertar a pasta que eu não gosto. Para de jogar essa toalha molhada que eu não gosto. Aí você fala assim: puxa vida, mas lá na casa a casa da sua mãe. Acabou. Isso não te pertence mais. Aí você fala assim: poxa vida, vou ter que abrir mão de tudo isso. Vai ter que abrir mão de tudo isso. Porque se ninguém preparou você para o casamento. Porque tem mãe que não prepara o cara para o casamento, irmãos. Não faça isso, viu, irmãos? Já falei até para os meus filhos, eles sabem disso. Não é por isso que a Karine acho que não namora, ela tem medo, eu acho. Eu falo para ela: filha, se você casar, se vira com o teu marido, né? Se vira. Não vou ficar lá na primeira dor de barriga, ela te vê, a não ser que o cara bateu nela. Se bateu, eu vou lá, eu mato o cara. Eu pego minha faca lá, vou dois tiros nele. Não é verdade? Não é assim. Mas na primeira briguinha que teve, mas ele não fez. Aí o cara, a mãe: filhinha, seu quarto tá aqui, viu? Eu nem tirei, sabe aquela caneca que você gosta? Em vez de criar um cara sarado para enfrentar a dificuldade do casamento, está criando porcaria. Para não falar bunda mole. Né? Meu Deus! Porque a pessoa não se cura. Então ela não consegue produzir pessoas saradas, irmãos. E você precisa ir para o casamento sarado. Agora, sou o sobrenatural de Deus, irmãos. Tem coisas que você não vai conseguir sozinho. Esqueça isso, irmãos. Se você não falar com Deus e querer e desejar essa cura, irmãos,
essa libertação na sua vida, você vai ficar a vida inteira, até os 80 anos, vivendo de uma forma que você nunca deixou certas áreas da sua vida Deus entrar. Então, quando você entender que a sua vida depende de Deus, irmãos, você aceitou Jesus? Batizou? Adorou esse Jesus? Hoje nós dependemos 100% dele, irmãos. Esqueça isso. O mundo não depende dele, mas eu quero depender de Deus todo dia. Porque se eu tenho saúde, eu quero depender de Deus. E se eu perder a saúde, eu quero continuar dependendo de Deus. Se eu tenho dinheiro, eu quero depender de Deus. E se eu não tenho dinheiro, eu quero depender de Deus. Se eu tenho uma família abençoada, eu quero depender de Deus. E se minha família arrebentar tudo, eu quero continuar dependendo de Deus, irmãos. E você só vai depender de Deus quando você entender que Ele age sobrenaturalmente. Irmãos, sabia que tem coisas na nossa vida que acontecem que não é o inferno, que não é o diabo, não é nada disso. Tem coisas que é pura permissão de Deus para te moldar. Irmãos, Israel foi levado ao cativeiro quantas vezes? Ao cativeiro, irmãos. Você acha que Deus gostou? Não vou levar esses caras mesmo. Não, o coração de Deus estava lá. Eram os filhos dele que estavam lá, irmãos. Ele escolheu aquele povo, mas para ensinar eles. Quando Deus levou Israel para o cativeiro, chamou Nabucodonosor, um cara que era um endemoniado, irmãos. Chamou de meu servo. Chamou o rei Dário de meu servo. Porque eles estavam corrigindo Israel, irmãos. Israel era filho, e nós somos filhos de Deus, irmãos. Entenda isso. O dia que você aceitou a Jesus, você se tornou filho do Deus vivo. Então Deus trabalha conosco, e a gente tem que estar preparado para pegar o que é pão na nossa vida e lançar sobre as águas e dizer: Deus, o que eu tenho é seu, o que eu sou é seu. Eu não tenho, eu tenho capacidade, algumas que eu adquiri, mas tudo isso eu lanço sobre as águas, porque eu não quero viver pela minha capacidade, mas eu quero viver pelo teu cuidado. Consegue entender? Diz amém, igreja. Olha como Deus quer que nós vivamos. Olha como Deus quer que você viva. Aí eu estou com uma dificuldade, lança ela sobre as águas. Lança-nos. E não fique esperando, né? Tem pessoas que às vezes espera as coisas cair do céu. Por isso que ele está dizendo assim, ó: aquele que olha para as nuvens, ele nunca semeará. Aquele que fica olhando para o vento nunca cegará. E muitas vezes eu e você ficamos parados, irmãos. Deus não vai vir buscar uma igreja parada. É por isso que todo ministério que se levanta aqui, eu dou glória a Deus que levante mesmo. Irmãos, Deus quer levantar você desse banco. Você está acomodado, irmãos. E toda vez que Israel se acomodava, irmãos, e ia até adorar outros deuses, vinha a perseguição. Quando Nabucodonosor levou cativo Israel para a Babilônia, levou um jovem chamado Daniel, não é? Levou ou não levou, gente? Mas quando eu falo Daniel, o que me vem, irmãos? Se eu falar para você, o profeta Daniel, o que vem na sua cabeça? O que vem? O que vem, igreja? Cova dos leões, né? E a impressão que nos dá que a maior vitória de Daniel foi na cova dos leões, irmãos. Eu quero dizer para você, quando você lê toda essa história, você começa a enxergar que aquele homem tinha uma outra visão. E qual era a visão? A visão de não perder a aliança, a visão de não perder o vínculo. E você pode estar nesse mundo, irmãos, mas não pode perder o vínculo que você fez com Jesus, não pode perder a aliança que você fez com Ele. Lembra da pregação de semana passada, que eu falei aqui? Por que nós mandamos os nossos jovens para a faculdade e ficamos morrendo de medo? Será que ele vai se perder no meio da faculdade? E eu declarei aqui que a nossa igreja vai mandar os nossos jovens, os nossos filhos para a faculdade, e eles serão luz lá no meio de um monte de trevas, irmãos. Porque eu confio, se nós dermos aos nossos jovens
O poder do Espírito Santo, esse poder se manifestará no meio das trevas dessa cidade. Aleluia! Eu creio, irmãos. Irmãos, a gente vai e paga um preço por esses jovens. A gente faz esse trabalho dos 120, vai lá. É você que talvez não queira passar, vai lá no sábado à noite, para você ver que doideira é essa, irmãos. Não tem piscina, não, irmãos. Até tem, mas não é atrativa, não é a piscina, irmãos. Não é o campo de futebol, não é os namoricos, né, irmãos? E a gente fica em cima deles, irmãos. Marcação mesmo. É isso aí. Porque não está indo lá para namorar, irmãos. Está indo lá para buscar aquilo que nós temos de mais precioso aqui na face dessa terra, que é o poder do Espírito Santo na nossa vida, que provoca a salvação em nós e que provoca a eternidade para nós, irmãos. Se o Espírito Santo está dentro de você, ele está provocando salvação e ele está provocando eternidade. Se o seu coração parar de bater agora, nós vamos para o paraíso e encontrarmos com o nosso Salvador. Então nós precisamos disso, crer no sobrenatural. Então Daniel, quando ele sai do meio do seu povo e vai para a Babilônia, a primeira coisa ele deu, decidi não me contaminar com a Babilônia. E nós vemos Nabucodonosor tem um sonho, é chamado esse jovem. Aí ele era jovem ainda. Eu tive um sonho. Decifra os sonhos. E Daniel decifra o sonho de Nabucodonosor. E ele então adquire um status no reino. Mas Nabucodonosor passa. Belsazar, seu filho, assume. E onde estava Daniel? Devia se perdido no reino. Ninguém mais fala que ele era uns daqueles que eram governador do rei. Não era aquele que estava mais perto do rei. E quando você lê a história, irmãos, diz que Belsazar ele utiliza os utensílios que seu pai Nabucodonosor trouxe de Israel, os utensílios do templo. E ele vê uma mão que escreve na parede como um dedo de um homem, né? Pesado fostes e achado em falta. Está lá. E eles não conseguem, chamam os adivinhadores, chamam todos aqueles que eram conhecedores, e ninguém consegue decifrar o que estava acontecendo. E a Bíblia diz assim: sua mãe lembrou-se de um homem. Aleluia, aleluia. Eu não acho que a maior vitória de Daniel foi na cova dos leões, irmãos. Eu não acho. Quando você vê a história, você vê um homem de aliança. Ele só venceu aqueles leões porque ele nunca deixou de crer na aliança que ele tinha firmado, não com homens, mas com o Deus que ele conhecia. Não de ouvir falar, mas de saber quem ele era, porque 3 vezes ao dia ele orava com esse Deus e para esse Deus, irmãos. Aleluia. E aquela mulher diz assim: eu conheço um homem, o nome dele é Daniel, ele é da época do seu pai. E o rei Belsazar diz assim: manda chamar ele. E quando ele se apresenta na presença do rei, aleluia, irmãos, ele sai talvez de um momento onde estava esquecido, um homem esquecido, mas aliançado. Irmãos, não se preocupe se as pessoas esquecerem de você. Não se preocupe se os parentes esqueceram de você. Não se preocupe se os amigos te deixaram, irmãos. Se você é homem de aliança, não se preocupe. Porque quando Daniel se apresenta para o rei, a pergunta vem direto para ele. E a pergunta é a seguinte: tu és o mesmo Daniel da época do meu pai? E vem a resposta. É isso que me anima, irmãos. No meio da adversidade, no meio do esquecimento, aquele homem se apresenta e diz:
eu sou o mesmo Daniel, da época do seu pai, que precisou de mim, eu estava lá, eu ainda sou o mesmo. Quem é homem de aliança, não esquece que nós somos e da onde viemos, quem nós somos e que aliança fizemos. Não esqueça isso, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida quando você olhar para a aliança que você fez lá atrás e hoje você não esqueceu dela, irmãos. Não esqueça. Tem muitos crentes acostumados a ser crente, irmãos. Como eu comecei essa mensagem trazendo para a casa de Deus animais mancos. Mas Deus não quer que você entregue para Ele coisas que você não precisa mais. Ele quer que você lance nas águas o pão, que talvez seja até necessário para você, mas Ele quer que você lance, porque depois de 7, 8 dias, Ele vai fazer retornar na sua mão, irmãos. Preste atenção nisso. Então quando Daniel levanta, eu ainda sou, irmãos, a gente pode estar esquecido, ninguém se lembrar mais da gente, porque um dia isso vai acontecer, irmãos. Se eu envelhecer, eu vou ficando na minha casa, não é? Talvez eu não tenha mais força para pregar, irmãos. Talvez eu não tenha mais força física para fazer o que eu faço hoje, e talvez eu esteja lá na minha casa, e alguém se lembre, esse aí era o pastor Ademir, e alguém chegar para mim e falar, você é o pastor Ademir? Eu vou falar assim, eu ainda sou o mesmo homem que um dia se lançou com Deus, que nunca me deixou desamparado, nunca me deixou confundido, eu nunca andei desesperado por esse mundo, eu nunca andei errante para esse mundo, porque eu sabia de onde eu vim e estou sabendo para onde eu vou. Eu ainda sou o mesmo homem de aliança. Eu quero deixar isso para você, meu irmão, como legado para a tua vida. A tua vida espiritual é de aliança. E quando eu tenho aliança, eu produzo relacionamentos. E esses relacionamentos são sempre de mão dupla, irmãos. Eu sempre tenho ensinado isso aqui. Irmãos, você não pode pagar o churrasco todo final de semana. Isso é relacionamento de mão única. É um relacionamento que vai acabar. Está fadado ao fracasso. Pessoas estão se tornando egoístas, amantes de si mesmos, estão na igreja. Porque quando olha o irmão sofrendo, a gente não tem a coragem de enfiar a mão no bolso. Deixa que eu pago hoje. Deixa que eu faça alguma coisa hoje. Dividir talvez um pouco que você tem. Irmãos, às vezes os mais pobres, isso está provado, né? Você estava vendo outro dia, o cara indo pedir para pagar um lanche. Tinha uma pessoa comendo na rua, e o menino chegou, isso é encenado, né? Ele falou assim, me dá um pedaço. Ah, não posso aqui. Aí ele foi para o mendigo, que estava comendo um lanche, irmãos. Você não divide o lanche, o mendigo pegou e puf, estou aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele cara que está na rua, ele sabe que um dia, talvez daqui 7 dias, daqui 8 dias, aquilo vai voltar para ele, irmãos. E às vezes a gente não tem coragem de fazer isso, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente esqueceu da aliança. Esquecemos da aliança que fizemos lá atrás. E o dia de levantarmos a nossa mão e dizer, eu sou o mesmo homem. Irmãos, Belsazar morreu, né? Perdeu o trono para Dário. Com 62 anos, Dário começou a reinar sobre a Babilônia. E diz que ele amou Daniel, mas armaram para ele. E ele foi levado morto. Foi levado para a cova dos leões para ser morto. E aquele homem, aquele rei ficou penalizado. E de novo acontece a mesma coisa, irmão. Aí você vai ver o poder. Que poder que é? Poder de uma aliança. E não é uma aliança de ontem, não, irmãos. Não é uma aliança de hoje à tarde, mas é uma aliança de muito tempo atrás.
ele continuava fiel a esse Deus. E 3 vezes ele orava por dia. E mesmo com o decreto dizendo que ele não podia orar, ele continuou orando, porque a aliança dele não era com homens, era com Deus. E Dário viu alguma coisa na vida daquele homem. E diz a palavra do Senhor que ele chegou em frente ao túmulo, em frente aonde estavam ali a cova dos leões. De manhã cedo, ele não dormiu, ele ficou preocupado, ansioso. E a primeira pergunta que o rei fala, diz para ele assim: Daniel, o teu Deus te salvou? Aí de lá de dentro vem a voz do homem da aliança. Dá glória a Deus aí, irmãos. Lá de dentro da cova dos leões vem a voz do homem da aliança: Rei, não se preocupe, eu estou aqui. O Deus que eu sirvo, que eu sou aliançado, fechou a boca dos leões, e eu estou aqui, aleluia. E o decreto do rei, aleluia, por um homem de aliança, aleluia, um homem só, aleluia, muda o coração do rei. E naquela terra da Babilônia, irmãos, eu estou falando para você que nós somos a igreja, aliançados com Deus e por Deus, que entramos no meio das trevas, e entrando no meio das trevas, levamos luz. Ele no meio da Babilônia, irmãos, onde estava abundando o pecado, estava lá um homem de aliança, que se achegou ao rei, e o decreto do rei era, qual era o decreto do rei? A partir de agora, na Babilônia, diga glória a Deus, na Babilônia, onde tem pecado, onde tem um monte de coisa ruim, porque um homem de aliança decidiu sair da sua zona de conforto e ir até o meio das trevas, e no meio das trevas decidiu ser luz, e por ter decidido ser luz, ele marcou a Babilônia, onde diz que o decreto do rei, que todos deveriam adorar o Deus de Daniel. Tem hora, irmãos, que a gente precisa fazer umas coisas doidas para Deus, irmãos. Quando Jesus, ele andava por esse mundo, irmãos, ele fez umas coisas assim meio atravessadas, irmãos. Se Deus mandou você fazer umas coisas atravessadas, faça. Eu fico imaginando o dia que ele saiu da Galileia e foi até Jerusalém e decidiu passar em Samaria. Eu fico imaginando os apóstolos e os discípulos atrás dele, que a primeira coisa que ele disse assim: vamos para Jerusalém. Ah, vamos hoje para Jerusalém? Que legal, que bênção, que coisa boa. Então vamos. No sair, Jesus começa a pegar a rua, né, o trajeto que ia por Samaria. E alguns falam: mestre, não é por aí, vem para cá. Não, hoje eu vou por aqui. Não, é o seguinte, aqui é muito mais curto, é muito mais fácil nós irmos por esse caminho. Eu vou por aqui, vamos por aqui, porque aqui esse caminho, mestre, tem salteador, e se não bastasse ter salteador, é mais longo. Não, hoje eu vou por aqui. Eu imagino, então, está mandando, eu imagino os apóstolos andando com ele, e alguns talvez reclamando, né? E eu posso conjecturar isso, irmãos, né? Ademir capítulo 8, versículo 17, e os apóstolos iam atrás de Jesus, no caminho para Jerusalém, e passando em Samaria, iam reclamando: meu Deus, por que ele está vindo por aqui? Por que está acontecendo isso? Ele está caminhando por aqui, fazendo a gente andar mais. E Judas já deve ter reclamado: está gastando o meu sapato à toa, está gastando energia. Talvez eles estavam reclamando, e Jesus nem aí, porque ele sabia que ele precisava encontrar uma mulher. E quando aquele dia, eu acho que Jesus acordou meio virado.
Ele estava meio virado aquele dia. Falou: hoje eu vou quebrar todas as regras. Hoje eu vou quebrar todos os paradigmas desse bando de fariseu que não entende quem eu sou. E vou quebrar os paradigmas para que os meus filhos, os meus discípulos, os meus apóstolos vejam o que é o verdadeiro entendimento quando nós encontramos uma pessoa que vai se aliançar. Naquele caminho, ele quebrou o primeiro ponto que os apóstolos não devem ter gostado. Ele para no meio do caminho e fala para ele: vamos comprar alguma coisa. E senta na beira do poço. Sentou na beira do poço. E daqui a pouco chega uma mulher. E quando chega aquela mulher, aí tem toda aquela conversa que você sabe, né? Ele diz para ela assim: vai buscar seu marido. Aí ela: marido. Você já teve 5 e esse que está com você também. Estou vendo que isso é profeta. Começou a pregar, começou a falar com aquela mulher. Irmãos, um mestre, Jesus já era reconhecido como mestre em Israel. A cultura, um mestre fariseu jamais poderia conversar com uma mulher judia na rua. Ele estava conversando com uma mulher e ele, se não bastasse, samaritana. Irmãos, mas quando a gente entra na presença de Deus, aquela mulher começou: eu não sei o que está acontecendo, mas entenda o coração daquela mulher. Eu tenho certeza que começou a bater mais forte. Falou: viu, os nossos pais dizem que a gente tem que adorar aqui, mas os seus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Haverá um dia, e já chegou. Por que já chegou? Porque ele estava lá, irmãos. O cara que faz a aliança estava lá. Haverá um dia, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Vai adorar em qualquer lugar. Hoje eu acordei para quebrar todo o espírito da religiosidade maldita que existe na face dessa terra. Você vai poder adorar onde você quiser, meu irmão. Você vai poder chapar o coco lá na sua casa. É por isso que ele diz: se você está precisando, irmão, entra no teu quarto e fala em secreto, porque o Deus que ouve em secreto te recompensará. Aleluia. É por isso que ele fala isso, irmãos. Esse dia ele acordou e falou: hoje eu vou quebrar todas as regras do jogo. Não vai poder adorar onde você quiser. Aleluia. E vou falar mais. É por isso que ele disse que é importante que eu vá para que o Consolador venha. Ele decidiu morar em você, irmão. A aliança provoca isso, irmãos. Dá para a gente ser sarado, né? Dá para a gente viver bem no meio da Babilônia, irmãos. Então não se preocupa: a minha cidade está ruim, meu país está ruim, mas você está bem. Isso aqui não é autoajuda não, irmãos. Tempo atrás eu vi um livro de autoajuda, eu comprei e falei: nossa, eu vou dar uma olhada nesses caras. Eu dei uma olhada, cara famoso. Eu li o cara e falei: que cara panaca. Meu, ele só fala de coisas. Como se o homem pudesse viver somente com coisas e deixar o que é mais maravilhoso, que é viver a vida do Espírito, navegando no Espírito, se entregando na presença dEle, falando com esse Deus, e Ele que te abençoando, andando com você, irmãos. Ainda que tenha épocas que parece que tem época, irmãos, que parece que Deus se aquieta. É assim, irmãos. Eu vivo às vezes muito isso. Às vezes Deus me dá mensagem para mim pregar hoje, lá, sábado. Aí eu fico feliz. Deus já me deu mensagem. Eu já sei o começo, o meio, o fim dela. Glória a Deus, aleluia. E tem dia que eu venho só por Deus. Eu venho e eu passo ali. E às vezes eu gosto de ir para o outro lado da marginal, porque tem umas árvores, aquilo me dá uma sensação melhor. E eu vou falando: Deus, eu ainda não sei o que eu tenho que pregar. Deus, eu ainda não sei, me dá uma palavra. E às vezes eu estaciono o carro aqui, irmãos, aqui, e Deus me dá a palavra dentro do carro. Parece que às vezes Deus está quieto, irmãos. É nesse tempo que todos achavam que Daniel estava esquecido.
Mas eu sou o mesmo homem da aliança que eu fiz. Eu não esqueci de Deus e Deus não esqueceu de mim. Jesus, se precisar, Ele muda o caminho dele para te encontrar, irmãos. Um dia Ele mudou o caminho de alguém, foi ou não foi? Você cruzou com um cara, irmãos, cruzou com uma pessoa, falou assim: vamos para a minha igreja. Ah, mas o que eu vou fazer lá? Eu já sou um caso perdido. Irmãos, não existe caso perdido para o Deus que nós servimos aqui nessa igreja. O pau que morre nasce torto e morre torto é daqui para fora. Mas aqui dentro tem um carpinteiro que vive visitando a gente aqui. E se você entregar essa madeira para ele, ele endireita qualquer madeira. É ou não é, irmãos? Oh, coisa boa, irmãos. Mas a gente tem que viver isso com intensidade. Não pode viver a vida cristã sem ser intenso, irmãos. Tem pessoas vivendo uma vida cristã sem intensidade nenhuma. É por isso que a vida cristã parece que não tem valor. Irmãos, lembra daquele momento que Jesus vai na casa daquele homem chamado Simão, e entra uma mulher com um vaso de alabastro cheio de unguento precioso, um nardo precioso. Todos estavam à mesa. E o primeiro julgamento vem do dono da casa para Jesus. Ele olha e diz assim: se eles fossem profeta, se eles fossem profeta, ele saberia que esta mulher que está tocando ele é uma mulher que não pode tocar um mestre. E Jesus estava lá de novo quebrando o paradigma. Ele olhou, Jesus, ele não falou isso para Jesus, mas Jesus sabia o pensamento dele, olhou para ele e falou: olha, é o seguinte, eu entrei aqui na minha casa. Aí Jesus reivindica o que lhe era de direito. Olha que impressionante, porque o costume da época é: o mestre foi na sua casa, a primeira coisa, você abraça o mestre e beija o mestre, porque era reconhecimento que ele era mestre. Jesus reivindica isso, mas Jesus quebra a aliança, quebra paradigmas da religiosidade, quebra tudo daquele dia. Mas naquele dia ele estava dizendo: esse costume é bom, mas eu cheguei aqui e você não me beijou. E se não bastasse não me beijar, você não ofereceu nenhuma água para o meu pé. Mas essa aqui, ó, tá vendo? Ela está me ungindo, porque um dia ela está me preparando. Daqui uns dias eu vou morrer. Sabia de onde ele vinha e sabia para que ele veio, irmãos. Ninguém tirava ele do propósito tão fácil assim, não. E ninguém pode tirar você do teu propósito, irmão. Deus colocou um propósito na tua vida. Você e eu temos que andar no meio dela. Temos que achar esse propósito. E aquela mulher, irmãos, a Bíblia nunca mais falou dela. Mas Jesus deu um decreto: se aonde for pregado esse evangelho. Tem tantas pessoas que gostam de fama, né, irmãos? Eu queria ser famoso, queria ser conhecido. E aquela mulher, com um ato só, irmãos, ela entra para a história. Jesus olha para ela: onde for pregado esse evangelho, será lembrado o ato dessa mulher. Irmãos, tem hora que a gente tem que querer Jesus dessa mesma forma, beijar o pé dele. Não tem outro jeito. Você quer ser cristão, você quer enfrentar as trevas lá fora, você é homem de aliança, beija o pé de Jesus, irmão. Se você não fizer isso, talvez você esteja fadado ao fracasso na sua vida cristã. Você tem que ter intimidade com ele. E aquela mulher quis isso. A que preço? Tudo que ela tinha. As mulheres costumavam à época juntar esse nardo precioso num vaso de alabastro, para guardar, para que não tinha banco, não tinha poupança, não tinha nada disso. Quando ela precisasse, ela venderia aquele nardo, e então ela teria um dinheiro que ela guardou por muito tempo. Mas naquele dia aquela mulher falou: hoje eu gasto tudo, porque eu encontrei tudo para a minha vida. Hoje eu gasto tudo que eu acumulei. Hoje eu vou jogar meu pão sobre as águas, e daqui 7 dias, daqui 8 dias, eu vou encontrar ele. Irmãos, às vezes a gente está deitado, eu e a pastora Cláudia, no nosso quarto, e entra esses 2 indivíduos que nós chamamos de filhos, e às vezes eu acabei de chegar, eu falo para a Karine assim, eu tirei meu sapato, e eu falo assim: cheira meu pé, vê se tem chulé, filho. E a Karine fala assim: ai, eu não. Cheira, filho, o pai não tem chulé, cheira.
E às vezes eu falo pro Caio, ô Caio, cheira meu pé, às vezes em chulé, o Caio... Cadê o Caio? Onde ele está? Tá lá em cima. Lá em cima. Ele cheira meu pé, gente. Mas eu não tenho chulé. Que fique bem claro isso. Não vou judiar. Se você tem chulé, não pede para o seu filho cheirar, né? Eu não tenho chulé. Eu passo talquinho, eu passo creme. Eu sou enjoado, gente. Mas eu falo, cheira meu pé, filho. E ele, não tem, pai. E você pedir de novo, voltar e falar assim, cheira meu pé, filho. Ele, cheira meu pé. Sabe por que ele cheira meu pé? Porque ele é meu filho. Porque pelo simples fato dele ser meu filho, não é? A Karine, se apertar, ela cheira o pé também. Pagar um Mac para ela, ela cheira. É igual eu, irmãos. O cara chegava para mim assim, você anda naquela montanha russa? Eu não ando. Não ando. Vamos lá naquela... Não vou, não quero ir. Eu todo dou 1000, vamos, já. De graça eu não vou. Mas se pagar eu pulo até de paraquedas. Com medo e tudo. Mas eu pulo, fecho o olho. Eu pulo. Milão, tá bom. Tem que ter um propósito, né, irmãos? Vou pular sem propósito, mas nunca, né? Mas nós somos assim, temos que fazer coisas com um propósito, irmãos. Aquela mulher sapecou que tinha, irmãos, só para cheirar o pé dele. Que ato tremendo, irmãos. E os caras lá tudo, devia vender, dar aos pobres. Fariseusada, aos discípulos dele mesmo, irmãos. É por isso que a gente não tem que ficar reivindicando nada, irmãos. Um dia, diz a palavra de Deus que João e Tiago começaram a reivindicar isso. Viu? Quando você estiver no seu reino, irmãos, quando a gente está na boa, quando a gente tem algum tipo de glória deste mundo, a gente tem um monte de amigos, né, irmãos? E Tiago e João falaram, viu? Quando você estiver no seu reino, quando coloca um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo, e a gente possa reinar com você. E Jesus falou, opa, ei, para, não cabe a mim decidir quem vai sentar no meu lado direito, do meu lado esquerdo, mas vocês não estão preparados para beber o cálice que eu vou beber, já vou lhe avisando. E foi fato. E foi fato. O único que foi na cruz foi João. Nenhum dos outros foram na cruz, irmãos. O único cara que estava lá até o último momento, por isso que ele é o apóstolo do amor, é por isso que ele encostou a cabeça no peito de Jesus, é por isso que ele morreu velho e numa revelação tremenda, irmãos, porque ele foi lá na cruz. Os outros não estavam. Tem hora, irmãos, que a gente precisa ir lá na cruz. O evangelho sem cruz, irmãos, é o evangelho das coisas que está sendo pregado aí fora. Um povo que se levanta um novo líder, agora campanha de não sei do que, corre o povo para lá, campanha de não sei do que, corre o povo para lá, campanha de não sei, corre o povo para lá, irmãos. A bênção, eu quero dizer muito sério para você, a bênção está em você, irmãos. Não está em outro lugar. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, e você é um homem de Deus abençoado, você é uma mulher de Deus abençoada, e glória a Deus por isso. Tem hora que a gente tem que sair de casa, irmãos, desse jeito. Para encerrar, lembra daquele menininho, irmãos, que saiu de casa com 2 peixinhos e 5 pãezinhos? Olha, irmãos, a multidão que estava com Jesus, ninguém levou nada para comer. Mas aquele menino, talvez a mãe cedo, onde você vai? Mãe, eu quero ir atrás de Jesus. Ele diz que ele liberta, ele transforma, ele cura, limpa os leprosos, dá vista ao cego, faz o coxo andar. Filho, você vai, prepara um lanchinho para mim, mãe. Vai ter uns peixinhos aí, um pão, leva ele. E aquele menino de manhã, não foi coincidência, irmãos? Não foi coincidência estar na mão de um menino.
Porque o reino dos céus precisa ser propagado através das crianças, irmãos. Se você não for como uma criança, nesse momento em que discutiu quem queria ser o maior no reino de Jesus, Jesus pega uma criança e fala assim: está olhando essa criança? Está olhando? Então, se você não for como esta criança, você não herdará o reino dos céus. E o que é isso? Criança, irmãos, eles brigam, não é? Fácil eles brigam. E fácil, daqui a pouco eles estão brincando junto de novo. É por isso que pai e mãe não podem se meter em briga de criança. Deixa eles se acertarem. Porque eles brigam e daqui a pouco eles se acertam. Daqui a pouco ele vai encostando. Vamos brincar. Só muda endereço, irmãos. Você brigou comigo. Foi brincadeira. Foi. Então eu vou brincar com você. Tem uns caras rancorosos aí, irmãos. Rancoroso comigo. Esquece isso, irmão. Você está saradão, irmão. Vai lá no irmão que prestou dinheiro, não pagou. Dá de oferta, irmãos. Está sofrendo por causa de cinquentão, duzentão, ceilão. Dá de oferta, irmão. E não fica. E dá de oferta, não é ficar assim: desgraçado, dei de oferta, não me pagou. Dei de oferta, não leu. Irmão, dá de oferta, esquece. E vai lá e dá um beijo e um abraço. Eu te amo. É lançar o seu pão sobre as águas, irmãos, que Deus cuida de você. Aquele menino saiu de casa com aquilo que ele tinha na mão. Jesus pega uma criança. O que você tem aí? Tem só 2 peixinhos. Irmãos, por que você acha? Jesus podia ter multiplicado da metade para frente? Podia ou não podia? Você tem 2 peixes, me dá 1. Tem 5 pãezinhos, fica com 2, me dá 3. Podia ou não podia? Mas Jesus disse para aquela criança: me dá tudo. Me dá tudo que você tem. Está entendendo o coração de criança? Está entendendo que o sobrenatural de Deus, Ele age quando a gente lança tudo nas águas, irmãos. Ele age quando você é aliançado e o rei, e você está no prestígio do rei. Mas Ele age também quando você está esquecido do rei. Porque você pode estar esquecido do rei carnal, mas jamais será esquecido do rei do sobrenatural, do reino de Deus. Jamais, irmão. Aleluia. Esquece, irmão. Ele está com você, você é homem de aliança. Então pode entregar tudo que você tem: 5 pães, 2 peixinhos, o que você tem, entrega, irmãos. Seja sarado. Se você está perto do rei, dá glória a Deus. Eu estou falando do rei carnal, porque o rei espiritual você tem que cheirar a meia dele, irmãos. Cheira o pé dele, beija o pé dele, chora nos pés dele, limpa o pé dele depois. Olha como Jesus é bom, irmãos. Tem gente enjoada, né? Ela está lá. Aí não bastasse, ela me ungiu, está enxugando os meus pés com seus cabelos, ainda está derramando uma lágrima. Onde foi pregado o evangelho, vão lembrar de você, mulher. Você vai ser lembrada. Irmãos, evangelho é isso. Evangelho não é essa pequenez que estão ensinando aí, não, irmãos. Evangelho é muito mais poderoso. Estão apequenando o evangelho, estão pregando o evangelho raso, mas você não pode viver esse evangelho raso. O evangelho poderoso está aqui para ser vivido. Entrega tudo que você tem, e Ele vai fazer retornar. Tem que ser como uma criança, irmãos. Irmãos, é por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é semelhante àquele que encontrou um tesouro. Eu vou encerrar com esta palavra para você ir pensando e ruminando também sobre isso. É semelhante àquele homem que encontrou um tesouro num campo, e ele vai e vende tudo que ele tem. Aleluia. Tudo que ele possui, os bens, os animais, os carros, tudo, porque ele encontrou um campo cheio de um tesouro maravilhoso.
Assim é a vida daquele que é aliançado com Deus. O reino de Deus está dentro de você. Você tem que vender tudo, abrir mão de tudo que você tem, irmão, porque o tesouro maior que você encontrou, o reino de Deus, está dentro de você.